Todos os anos, 160 milhões de reais são utilizados pelo governo do estado para custear tratamentos de saúde e também para encontrar pagamento para os remédios de pessoas que não podem pagar e que o SUS não cobre. Nesta manhã, o Tribunal de Justiça utilizou pela primeira vez o chamado dispositivo processual de resolução por demandas repetitivas. Para nós conversarmos mais sobre o assunto, nós estamos com o desembargador Ronei Danielli, ele que é o relator do processo. Desembargador, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigada. Em que consiste esse dispositivo processual? Muito boa tarde. Bem, na verdade, o Tribunal de Justiça detectou, através do Grupo de Câmara de Direito Público, um enorme contingente de ações em trâmite em Santa Catarina, hoje aproximadamente 30 mil ações, e que tratam dessa questão da dispensação de medicamentos e tratamentos pelo poder público, quando o cidadão busca a rede pública e não é atendido. Então, em razão desse grande número de demandas, é que houve a criação desse dispositivo na nova Lei Processual Civil e se instituiu esse procedimento, objetivando o quê? Que o tratamento que será dado pelo Poder Judiciário em demandas dessa natureza, dada a identidade de situações das pessoas que buscam essa prestação jurisdicional, ela seja idêntica, ela transmita segurança jurídica. Ou seja, para todo cidadão que busque o Poder Judiciário, a ideia é que o Poder Judiciário dê a mesma interpretação jurídica a respeito da matéria, para que duas pessoas em idêntica situação não sejam tratadas de modo diferente. Então, a ideia é que nesse contingente grande de ações se aplique o que foi decidido hoje, de maneira uniforme. É claro que, ressalvadas algumas peculiaridades que cada caso sempre tem, de urgência e de uma série de questões que foram ponderadas, mas que, de modo geral, se siga um padrão nas decisões do Poder Judiciário a respeito dessa matéria. Deve impactar sobremaneira a vida de muitos cidadãos catarinenses. Sem dúvida nenhuma. É bom ressaltar que a grande preocupação do Poder Judiciário, embora não sejamos insensíveis a isso, não é a questão orçamentária em si do governo do Estado. A partir do momento que o cidadão bate às portas do Poder Judiciário é porque teve uma demanda numa questão singular e sensível, que é a saúde pública, que não foi devidamente atendida pelo Poder Público. Então, o que se tem em mente não é exatamente apenas o custo que isso traz ao Poder Público. É claro que também consideramos, mas especialmente que esse atendimento específico a algumas demandas, ela não suprima recursos essenciais para atender um grande contingente. Nós falamos em 30 mil ações, então temos em tese um contingente de 30 mil cidadãos que buscam esse atendimento. Mas há todo um contingente de 6 milhões de habitantes no estado de Santa Catarina que também usam dessa verba orçamentária para a mesma finalidade. Então, a ideia desse instrumento que o Poder Judiciário aprovou hoje é que, por exemplo, se estabeleçam alguns critérios. Nós temos, na questão da saúde, os medicamentos padronizados e não padronizados. Na questão dos medicamentos padronizados, é unânime a assertiva de que o Poder Público tem a obrigação de fornecer de maneira indistinta a todo cidadão aquilo que se propõe a fornecer. Já nos medicamentos não padronizados, ou procedimentos não padronizados, que são aqueles que não se encontram na lista prévia do SUS, algumas questões que precisam ser avaliadas. Por exemplo, se aquele atendimento que o SUS fornece, ele efetivamente não atende satisfatoriamente aquilo que aquele cidadão apresenta como a sua questão de saúde pública. E aí a questão da própria insuficiência, se vai se atender a todo mundo ou não, e se firmou critérios para que haja uma uniformidade. O importante desse precedente é que nós tínhamos um grande contingente de ações sobrestadas aguardando a solução, e que agora vai se poder dar uma solução rápida, célere e com algum padrão. Ou seja, vai haver uma similitude no tratamento do cidadão catarinense no que diz respeito a essa questão da saúde para toda a sociedade catarinense. Para nós encerrarmos, essa decisão pode onerar os cofres do governo do estado? Esse cálculo exato nós não temos. A ideia, na verdade, não está presa diretamente à questão orçamentária. E a ideia é, pelos custos que se revelam e o quanto isso vem aumentando ao longo dos anos, se encontre um equilíbrio, né, que se possa aplicar também esses recursos que são utilizados na chamada judicialização da saúde, também em prol daqueles que mais precisam, que são aqueles que não recorrem ao Poder Judiciário. Agora, quando o cidadão bate às portas do Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário analisar aquela demanda e verificar se é o caso ou não de atender. Se vai importar numa economia aos cofres públicos, sempre que você adota critérios objetivos de maneira geral e procura
tratar de maneira idêntica a todos, isso tende a minimizar um problema, porque você não vai haver uma variação de critérios e vai proporcionar, inclusive, ao Estado que se organize de maneira mais adequada no que diz respeito à implementação dessas políticas públicas. Então, a ideia é auxiliar, inclusive, o poder público para que isso possa atender de uma melhor forma ao jurisdicionado catarinense. Desembargador, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde. Era isso, Gutierrez, voltamos ao estúdio.